Olá pessoal do 8º ano, tudo bem? Professora Maísa, para hoje nós darmos continuidade aos nossos estudos, né? Hoje vamos conversar a respeito dos termos essenciais da oração. Nós sabemos que quando nós falamos de termos essenciais da oração, nós estamos falando de sujeito e predicado. Pessoal, assistam às nossas videoaulas, deixe seu like, mandarei uma atividade, vão fazendo, se pintar dúvida, coloque lá no seu caderno, anote, professor, isso aqui. E quando a gente se encontrar nas aulas do Zoom, através do Zoom, a gente tira possíveis dúvidas. E quando nós voltarmos, a gente retoma esse conteúdo para tirar essas pendengazinhas, essas duvidazinhas, ok? Me acompanhem, por favor. Então, vamos lá. Falando a respeito dos termos essenciais da oração. Claro que antes da gente falar dos termos essenciais da oração, a gente lembra lá o que é frase, porque a gente, quando vai falar de sujeito e oração, a gente tem uma frase lá, tem uma oração, tem um período, então eu vou fazer uma rápida revisão disso aí, tá bom? Então, o que é que a gente chama de frase? Frase é todo enunciado que tem sentido completo. Na hora que você diz, cuidado, socorro, calma, atenção, tudo isso comunicou. E são palavras constituídas por apenas uma palavra, mas comunicou, beleza? Então, isso é frase. Nós sabemos que as frases, elas são classificadas quanto à construção. Quanto à construção, as frases podem ser verbal ou nominal, tudo bem? Quando é que a frase é chamada de nominal? Quando ela não tem verbo. Toda frase que é constituída sem verbo, ela é uma frase nominal. Então, você tem aí o exemplo, olha, calma, cuidado, oi, aí. Então, são frases, belo dia. Percebam, são frases que não têm verbo. Quando a frase não tem verbo, a gente está falando de frase nominal. E a frase verbal é aquela marcada por um verbo ou por uma locução verbal. Júlia escreve bem. Escrever aí. Então, escreve é um verbo, certo? Por isso que é uma frase verbal. E nós temos as frases que são classificadas quanto à entonação da voz. Elas podem ser interrogativa, quando elas fazem uma pergunta. Elas podem ser imperativa, quando elas dão uma ordem ou fazem um pedido. E as optativas, que são frases que exprimem desejo. Tipo, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. E as frases declarativas, que ela pode ser declarativa afirmativa ou declarativa negativa. Você diz assim, farei uma boa atividade. É declarativa afirmativa. E declarativa negativa você diz, não farei uma boa atividade. E as afirmativas é quando você afirma algo. Estou estudando, estou assistindo às aulas, estou participando, estou interagindo, beleza? Aí são os exemplos aí, depois vocês olham com calma. Aí, a gente vai falar da oração. O que é que a gente vai chamar de oração? A oração é aquela estrutura que obrigatoriamente ela terá um verbo ou uma locução verbal. Tá certo? A oração. Quando é que a gente vai ter uma oração? Quando tem um verbo ou uma locução verbal, certo? Quando tem um ou outro, aí ela vai receber o nome de oração absoluta, beleza? Aí nós temos os períodos. Qual é a classificação desses períodos? Eles são chamados de simples ou composto. Então, uma rápida revisão aqui, ó. Frase, a gente disse anteriormente, frase é todo enunciado que tem sentido completo. A frase ela pode ser verbal, porque ela tem a presença de um verbo ou de uma locução verbal. A frase ela é nominal quando ela não tem verbo. E a oração, obrigatoriamente, ela apresenta um verbo ou uma locução verbal. Os períodos, eles podem ser simples quando eles só têm uma oração, que é marcada por um verbo ou uma locução verbal. O período ele é composto quando ele tiver 2, 3, 4, 10, 20, quantas orações você queira colocar naquele período, tá bom?
Frase verbal, nominal, a gente já falou, a oração, só repetindo, tá bom? Agora vamos nos determos à classificação do sujeito, tá certo? Vamos lá? Tudo bem? Então, os sujeitos, os termos essenciais da oração que nós falamos, eles são classificados em sujeito e predicado, certo? O que é que a gente vai chamar de sujeito? É tudo aquilo que se faz referência ou que se dá uma declaração a respeito de alguém ou de alguma coisa, certo? Predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito, tá bom? Então, lembrando, os termos essenciais da oração são chamados de sujeito e predicado. Toda oração tem um sujeito e um predicado, certo? E o sujeito é aquilo do que se fala, que se faz uma declaração. E o predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Então, os tipos de sujeito. Aqui é um rápido resumo, depois eu vou particularizar nos próximos slides. Então, os tipos de sujeito. Quando é que o sujeito é simples? Quando ele possui apenas um núcleo. O núcleo é um substantivo, é uma palavra equivalente, como um pronome, por exemplo. O sujeito é o sujeito composto, ele possui mais de um núcleo, mais de um substantivo ou mais de uma palavra equivalente. Por exemplo, você diz assim: Paulo, Roberto, Ana conversam muito, certo? Então, observe, o sujeito aí, Paulo, Roberto e Ana, é o sujeito composto, tem vários núcleos aí, Paulo, Roberto e Ana, beleza? E o sujeito elíptico, o sujeito desinencial, o sujeito oculto, esses três nomes quer dizer a mesma coisa, que vocês conhecem mais como sujeito oculto, é o sujeito que você conhece através da desinência verbal. Que vai indicar a pessoa que não aparece na frase. Você diz assim, eu digo assim, vamos lá, turma, vamos lá. Percebam, o sujeito não está na frase, mas através da terminação verbal, eu sei, vamos lá. Quem é que vai lá? Nós. Então, o nós está implícito na terminação verbal do verbo vamos. Beleza? Tudo bem? E o chamado sujeito indeterminado, é aquele que você não consegue identificar na frase. E o chamado sujeito inexistente, que é a oração sem sujeito. Vamos passar, que aí eu vou particularizando aqui. Os tipos de predicado são 3, nominal, verbal e verbo nominal, tá certo? Então, vamos aqui. Os tipos de sujeito, beleza? Tipos de sujeito. O sujeito, ele pode ser determinado, simples, composto e desinencial. Já falamos, eu coloquei vários exemplos que é para você estudar exaustivamente, tá bom? Passe, assista a aula com bem calma, que eu tenho certeza que você vai entender esse conteúdo. Então, vamos lá. Quando nós voltarmos, eu farei uma rápida revisão sobre esses termos essenciais da oração e a partir de vocês, dos conhecimentos de vocês adquiridos através dessas videoaulas, nós vamos observar e tirar ainda, se houver alguma dúvida, a gente tira na boa, tá bom? Vamos nessa, continuando. Então, mais uma vez, a classificação do sujeito, simples, composto, oculto, indeterminado ou oração sem sujeito. O sujeito simples, como eu já disse lá na introdução, ele possui apenas um núcleo. Você tem aqui, ó, um touro vivia pastando à vista de todos. Olha, um touro é o sujeito simples, só possui um núcleo, né, que no caso aqui é touro. Beleza? Sujeito composto possui mais de um núcleo. Meninas e meninos andavam misturados na escola. Quem são os núcleos? Meninas e meninos. Tudo bem? Beleza? Aqui caracteriza o sujeito composto, nós temos 2 núcleos. E o sujeito indeterminado, ele pode ser simples, composto ou desinencial. Vamos lá, vamos ver? Esse sujeito indeterminado, a informação contida no predicado refere-se a um elemento que não pode ser identificado. Por exemplo, você diz assim, ó, falaram muito mal de você na reunião. Quem foi que falou? Aqui é o espaço do sujeito, porque não tem. Por isso que ele é chamado de indeterminado.
falaram mal de você na reunião. Quem foi que falou mal de você? Tem como eu falar? Foi o professor de matemática, foi o professor de história, foi a professora de português, foi o coordenador, foi o diretor. Quem foi que falou mal de você? Foi um colega de turma? Então, o sujeito indeterminado, não há elementos contundentes no predicado para levar a gente a identificar esse sujeito. Tá certo? Observe bem. No chamado sujeito indeterminado, o verbo está na terceira pessoa do plural e não há sujeito expresso na oração. Nem é possível reconhecê-lo pelo contexto. Mais um exemplo. Telefonaram para você. Telefonaram para você. Quem foi que telefonou para você? Quem foi que telefonou para você? Não sei. Foi seu namorado? Foi o professor? Foi o diretor? Foi sua mãe? Foi seu pai? Quem te ligou? Não sabemos. Tá bom? O verbo, né, o sujeito indeterminado, ele pode vir na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Quando ele vier na terceira pessoa do singular, ele vem seguido do índice de indeterminação do sujeito. Observa aqui no exemplo. Quem é o índice de indeterminação do sujeito? Está aqui, ó. Esse se, certo? Precisa-se de digitadores. Quem precisa de digitadores? A escola, o professor, a empresa onde você trabalha. Quem é que precisa? Não sei, mas alguém está precisando de um digitador. Tá bom? Acredita-se no povo. Quem acredita no povo? Quem está fazendo algo pelo povo nesse momento do Covid-19, hein, galera? É algo a se pensar. Então, agora vamos à chamada oração sem sujeito, aonde nós vamos trabalhar com os chamados verbos impessoais. A oração sem sujeito. O predicado não se refere ao sujeito, certo? A nenhum sujeito. Essa oração sem sujeito ocorre com verbos impessoais, que são os seguintes. Vamos lá observar? São verbos que exprimem fenômenos da natureza, fenômenos naturais, chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar. Choveu muito no último verão, nevou muito na Europa no ano passado. Então, observe bem os verbos aqui, né, que indicam fenômenos da natureza, fenômenos naturais. Anoiteceu rapidamente, venta muito forte em Natal. Porém, como tudo nessa vida, nós temos uma OBS aí com relação a esses verbos que indicam fenômenos da natureza. Tem uma particularidade a respeito deles. Observem aqui, por favor. Então, se o verbo que exprime fenômeno natural foi empregado em sentido figurado, então haverá um sujeito. Por exemplo, na hora que você diz assim, ó, chovem bênçãos sobre a multidão. Então, o sujeito aqui desse verbo, do verbo chover, é bênção sobre a multidão. Bênção sobre a multidão vai ser o sujeito. Então, preste atenção. Pessoal, preste atenção nessa observação. Que nos concursos não vem aquilo que todo mundo sabe, não. Nos concursos vai estar contido aquilo que poucas pessoas sabem. Então, lembrem-se. Todas as vezes que os verbos que indicam fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, nessa situação aí nós teremos um sujeito, tá bom? Dando continuidade, outro exemplo. O orador trovejavam ameaças, né? Trovejava ameaças. Então, quem é o sujeito? O orador. O verbo está aqui, ó, que indica fenômenos da natureza, trovejar. Tudo bem? Beleza? Os verbos fazer, ser, estar, todas as vezes que esses verbos forem empregados indicando tempo transcorrido ou clima, ele vai caracterizar a oração sem sujeito, tá certo? Quando o verbo haver for empregado no sentido de existir ou indicando tempo transcorrido,
nós estaremos diante de um exemplo clássico de oração sem sujeito. Por exemplo, havia 5 alunos na biblioteca. Olha aqui, o verbo haver sendo usado no sentido de existir. Existem 5 alunos na biblioteca. Há 2 meses que não vejo Ana. Né? Ok? Tudo bem? O verbo existir não é impessoal, sendo assim ele possuirá sujeito expresso na oração, concordando normalmente com ele. Por exemplo, havia 4 pessoas interessadas na vaga. Pessoal, olha, tem um erro aqui, viu? São interessadas. Eu coloquei certo? É um erro de digitação, beleza? Existiam 4 pessoas interessadas na vaga. Olha, interessadas e interessadas. Não sei porque eu errei, viu? Acho que foi o meu dedo, tá bom? Então, observem bem. O sujeito aqui, 4 pessoas interessadas na vaga, ok? E aqui, 4 pessoas interessadas na vaga também. Tudo bem? Beleza? Os verbos impessoais, com exceção feita ao verbo ser, eles devem ficar sempre na terceira pessoa do singular. Assim, o correto é dizer: havia muitas leis, faz 2 meses. Tá vendo? A gente acha estranho, a gente acha esquisito, mas isso aí é regra. E a regra que os gramáticos criaram, a professora Maísa e nem vocês poderão alterá-la. Mesmo a gente achando estranho, olha. Ah, mas aqui é muitas leis. Mas lembrem-se, quando você estiver trabalhando com alguns verbos impessoais, eles devem ficar na terceira pessoa do singular. Dentre eles, o verbo haver e o verbo fazer. Ok? Observação. A gente vai falar aqui a respeito dos verbos auxiliares, certo? Então, você tem uma locução verbal. A locução verbal ela é constituída de um verbo auxiliar que vai se juntar com um verbo impessoal. E ele também deve ficar no singular. Ó. Pode haver, certo? Pode haver muitas leis. Vai fazer 2 meses. Tá bom? Ok?